Estamos com mais uma edição de Play no Esporte. Muito obrigado a Karine Lívia aí no UB News, primeira edição, que trouxe as informações aí de toda a nossa região. E agora vamos falar de esporte. Esporte nesta quinta-feira, dia 30 de outubro, ano 2025. Hoje é uma quinta-feira muito especial. Não por ser somente a última quinta-feira do mês de outubro, não. Mas é uma quinta-feira que nos transmite que a partir de amanhã estaremos no mês de novembro e principalmente a chegada já prevista para o nosso Papai Noel em nossa região, tá certo? Então já fica ligado, vamos trazer o bom velhinho aqui, vem conversar com você, aquele papo todo de ho, 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 Feliz Natal! Por aí à frente, né? Falando em Feliz Natal, quem tá feliz hoje, uma alegria imensa, é o torcedor rubro-negro, Flamengo. Flamengo ontem, na Argentina, com Plata expulso e tudo mais, conseguiu um empate heróico e levou, assim, o Flamengo para a decisão da Libertadores, esperando hoje jogo no Allianz Parque, em São Paulo, Palmeiras e LDU. A LDU em casa venceu o Palmeiras por 3-0. O Palmeiras hoje tem a função difícil, não impossível, de vencer por 3 gols a equipe do LDU. Mas é claro, vamos falar isso com elegância, vamos falar isso com um doutor dos comentários. Doutor Hernani, ontem Flamengo passou e hoje, hein, doutor? Olá, amigos da UB Play, olá, professor Ivan. Realmente semana decisiva das semifinais da Taça Libertadores da América, o torneio favorito de 10 entre 10 torcedores sul-americanos. Jogo de ontem, no El Cilindro, na região metropolitana de Buenos Aires, o Flamengo, que havia vencido o primeiro jogo no Maracanã por 1-0 no finalzinho, gol de Carrascal, segurou o ímpeto do Racing. Desde o início, a torcida, a festa, foguetes, enfim, toda a atmosfera que o torcedor argentino sabe fazer muito bem, de pressão, o Flamengo calou o El Cilindro e com muita competência, com muita maturidade, conseguiu segurar o 0-0. Um jogo difícil, o goleiro argentino Rossi teve pelo menos 3 defesas excelentes. O Flamengo foi prejudicado pela expulsão do Plata. A meu ver, professor Ivan, uma expulsão injusta, no máximo um cartão amarelo, uma expulsão injusta, que acabou prejudicando o Flamengo. Aí o Felipe Luiz teve que mudar o time, colocou Samuel Lino, colocou Bruno Henrique. Olha o nível do time, né? O Bruno Henrique é reserva do Flamengo. O Bruno Henrique, que é um excelente jogador. E o Racing só naquela jogada única, bolas altas para a área. Bolas altas para a área, bolas altas para a área. O Flamengo conseguiu se segurar, conseguiu trazer o 0-0 e está garantido na sua 7ª final de Libertadores. Ele venceu 3 e perdeu 3. Para mim, o Flamengo, e temos dito isso desde o começo, pelo plantel, pelo elenco, pela forma como o próprio Felipe Luiz tem trabalhado muito bem o time, é o grande favorito para vencer a Libertadores. Quanto ao jogo de hoje, Flamengo e LDU. Não, Palmeiras... Palmeiras, desculpa, Palmeiras e LDU. Deixa eu passar aqui para o Palmeiras. O Flamengo recebeu uma multa muito grande ontem por atraso ao retornar no campo e também por chegar ao estádio, que a torcida do River não abria espaço para o ônibus do Flamengo. Imagine que clima que estava ontem. Mas é típico de Libertadores, é típico de futebol argentino, ganhar na catimba. O Racing não tinha time para vencer o Flamengo, time por time não tinha, então eles usam e abusam da catimba, usam e abusam de fatores extracampo. O Flamengo alega que saiu no horário determinado pela Conmebol, que o atraso foi em decorrência de situações posteriores, causadas pelos torcedores da Argentina. Tudo isso para quê? Para desestabilizar a torcida e especialmente o time. E isso não aconteceu. O Flamengo jogou de igual para igual, penso até que jogou melhor do que o Racing. O Racing ele veio num embalo, ele veio numa crescente,
numa situação meio mítica. Mas ele, professor Ivan, ele é um time argentino médio. Ele não é um time argentino grande. Não é Boca, não é River, não é Independiente. Ele é um time mais baixo. Ele não participa de finais de Libertadores desde os anos 60. E esse ano acabou engatando e foi bem até a semifinal, mas não foi páreo para o Flamengo, que chega então à sua 7ª final, a meu ver, contra quem quer que seja. Contra quem, doutor? Pois é. A LDU de Quito, no Equador, joga numa altitude de 2.850 metros. Ou seja, falta ar. Falta ar para eles, faltaria para mim, faltaria para o senhor. Falta ar, especialmente no segundo tempo. Eles venceram por 3-0, um resultado um pouco elástico. Não imaginava-se que fosse 3, mas para mim foi por causa da altitude. Simplesmente 90% do resultado é por causa da altitude. A LDU eliminou o Botafogo, eliminou o meu São Paulo, mas não é nenhum bicho-papão. E eu aposto, e está gravado, e eu aposto aqui que o Palmeiras reverte esse jogo. Eu também acho. 4-5, vai ser no Allianz Parque, absolutamente tomado pela torcida palmeirense. O Palmeiras tem um grande time, o Palmeiras tem o melhor técnico, a meu ver, talvez dos melhores do mundo, que é o Abel Ferreira. E eu penso que o Palmeiras consegue reverter e consegue ir para a final. É o meu pensamento. Numa final entre Flamengo e Palmeiras, aí eu penso que o Flamengo tem um time melhor. Mas, para hoje, para a semifinal, entre a LDU de Quito e o Palmeiras, apesar da desvantagem elástica de 3 gols, eu penso que o Palmeiras consegue reverter e consegue chegar na final com o Flamengo, sendo mais uma final brasileira de Libertadores. E mais, professor Ivan, amigos do Pleno Esporte, o Brasil vencendo esse ano, o Brasil empata com a Argentina no número de Libertadores. O Brasil sempre ficou muito atrás, porque nos anos 60, quando começou a Libertadores, o Brasil não dava bola. Só o Santos ganhou. Nos anos 70, o Brasil também não dava bola. Só o Cruzeiro, salvo engano, ganhou. O Brasil começou a dar importância para a Libertadores ali um pouco com o time do Zico em 81, Renato Gaúcho em 83, mas a Libertadores só realmente explodiu no Brasil com o São Paulo de Telê em 92, dos anos 90 para frente. Então nós tivemos uma defasagem. A Argentina sempre teve 15, 20 títulos na frente. Uma vitória brasileira, tanto do Flamengo quanto do Palmeiras. Evidentemente, o Brasil empata com a Argentina no número de títulos da Libertadores. Tá certo, doutor. Muito obrigado, muito obrigado. Antes de finalizar, apenas quero destacar uma coisa, doutor. Pois não. Que elegância, hein? Faz parte. Que elegância. Muito obrigado, doutor. Para estar ao seu lado tem que estar elegante. Um dia eu chego lá, Pelo menos. Obrigado, doutor. Obrigado, Até semana que vem. Até mais. Tchau, tchau.